Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Que a família de vocês estejam bem. Eu estou muito bem, graças a Deus, a minha família também, né? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, que tenham lido as páginas que eu pedi para vocês lerem sobre o MMC e sobre o MDC, certo? Vamos agora para a nossa segunda semana de aula online. Espero que todos estejam com as suas apostilas para acompanhar, tá? Então, hoje nós vamos iniciar nosso módulo 6, né? Sobre MDC, máximo divisor comum, e MMC, mínimo múltiplo comum. Bom, meus amores, como eu falei na nossa última aula, né? Eu falei que o MDC e o MMC possuem 3 processos de ser calculado. A tia vai fazer o seguinte, para melhorar a nossa aula, ficar bem legal, bem interessante. Eu vou colocar aqui a diferença entre os dois, eu vou colocar os 3 processos, né? Eu sei que vocês estudaram isso, que a parte mais importante do nosso módulo é saber como se calcula esse processo, como é esse processo, né? Esses 3 processos, e você descobrir qual é o mais fácil para você. Ah, precisa você saber os 3 processos? Não, não precisa. Você vai estudar, eu vou ensinar os 3 processos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma maneira aqui diferente. Eu vou colocar de um lado o MDC e do outro o MMC. E vou diferenciar porque eles são parecidos, né? Os processos tanto do MDC como MMC são parecidos. Diferencia o quê? Que o MDC eu vou trabalhar com divisores, né, divisão, e MMC com multiplicação, tá? Eu vou fazer dessa maneira os 3 processos para vocês. Precisa saber os 3 processos? Você precisa conhecer. Claro que cada pessoa, cada um de vocês vai se identificar com o melhor processo. Tem uns que vão achar mais fácil o primeiro processo, tem uns que vão achar mais fácil o terceiro processo, né? Então, você vai escolher o processo que você achar mais fácil para você, tá? Na prova, eu não vou cobrar, calcule MDC pelo primeiro processo. Não, eu vou pedir que você calcule MDC. Você vai escolher o processo que você achar mais fácil, tá? A tia Val vai começar agora, então, com o primeiro processo. O primeiro processo já está aqui no quadro, eu coloquei os exemplos, né? Ele se chama, o primeiro processo do cálculo do MDC, listagem dos divisores do MDC, e do MMC se chama listagem dos múltiplos, né? Como eu falei, o MDC trabalha com divisores, né? E o MC com os múltiplos, com a multiplicação. Então, vamos lá. O primeiro processo do MDC, eu coloquei aqui um exemplo de você calcular MDC de 10 e 12. Eu vou encontrar os divisores de 10, a tia já colocou aqui, tá bom? Quais são os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Esse processo consiste no seguinte, eu encontrei os divisores dos meus números. Agora eu vou ver qual é que se repete, qual é o maior divisor comum, né? Que é o MDC, máximo divisor comum. Aqui nesses dois números nós temos apenas um divisor comum entre eles, que é o número 2. Não existe mais nenhum divisor comum. Claro que se tivesse outro, né? Qual seria a minha resposta? Seria o maior divisor comum. Só que aqui eu tenho 2 e 2. É o único divisor comum. Então, o meu MDC vai ser o número 2. Certo? E o mesmo processo, como se chama no MMC, listagem dos múltiplos, é a mesma coisa, só que aqui eu vou trabalhar múltiplos. Olha só, é o mesmo, vamos dizer, é o mesmo caminho, né? Aqui, o primeiro processo, eu coloquei exemplo, eu quero calcular o MMC de 18, 24 e 36. Então, aqui eu vou encontrar os múltiplos do número 18, né? Lembrando que os divisores nós começamos com 1 e terminamos, né, no número mesmo. Já os múltiplos, eles são infinitos. Mas eu quero encontrar um múltiplo comum, um número comum entre os 3 números. Aí eu encontro os múltiplos. Olha como é que eu fiz. Eu encontrei os múltiplos de 18. Eu comecei com 18, né? 18, 36, 54, 72. Parei aqui e coloquei o ponto de infinito, que eu posso continuar. Múltiplos de 24.
24, 48, 72. Olha aqui, já apareceu 72 no 24. Eu tenho 72 no 18 e eu tenho 72 no 24. Múltiplos de 36. 36, 72. Olha o número que apareceu comum. Tem que ser comum entre os três. 72, 72 e 72. Então, o MMC de 18, 24, 36 é o número 72. Então, esse aqui é o primeiro processo, tanto para você calcular o MMC, como para você calcular o MDC. Vamos agora para o segundo processo, tá? Tanto no MDC como no MC, o processo é chamado de decomposição em fatores primos, que nós já aprendemos no módulo 5, né? Como decompor o nosso número em fatores primos. Então, aqui eu já estou com eles, eu já estou com os exemplos e feito a decomposição, tá? Feita aqui a decomposição dos meus números, do que eu quero calcular. Então, aqui vamos começar pelo MDC. Esse processo, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, eu quero calcular o MDC de 24, 36 e 48. Eu vou decompor os três números em fatores primos, já está feito aqui a decomposição, né? 24 é 2 ao cubo vezes 3, que no caso aqui eu coloquei 3 elevado a 1, porque não vamos precisar desse 1, já vou explicar por quê. 36 é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E 48, 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado a 1. Como é que eu vou calcular o meu MDC através da decomposição em fatores primos? Agora, eu vou olhar para os três números, vou verificar qual foi o número que se repetiu aqui, né, na minha decomposição em fatores primos. Eu vejo que o número 2 se repetiu nos três números e o número 3 também se repetiu nos três números. Só que eu vou escolher aquele que tem o menor expoente. Olha aqui o 2. Eu tenho 2 elevado ao cubo, eu tenho 2 elevado ao quadrado e tenho 2 elevado à quarta potência. Eu vou escolher o com menor expoente, que é o número 2 elevado ao quadrado, vezes o 3. Ó, por que eu vou precisar colocar, aparecer? Lembra que o número 1, eu falei para vocês já na nossa aula, lá no hipotenciação, que o número 1 ele tem vergonha de aparecer? Pois aqui ele vai aparecer. Só realmente para eu ver, né? Porque aqui, ó, eu tenho 3 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado e 3 elevado a 1. Qual é o meu número com menor expoente? É 3 elevado a 1, tá bom? Por isso que ele apareceu aí, para mim verificar isso aí. Pronto, agora eu vou resolver essa minha expressão, né? Ó, potência e multiplicação. Eu vou resolver primeiro a potência, né? 2 elevado ao quadrado é 4, né? Vezes 3 elevado a 1 é 3 mesmo. 4 vezes 3, 12. Então, eu encontrei o meu MDC dos números 24, 36 e 48, certo? E o mesmo processo, o segundo processo de, agora eu vou calcular o MMC, ele é diferente. Ele tem o mesmo caminho, só que ele é um pouquinho diferente, tá? Eu vou usar também, ele é chamado, né, de decomposição em fatores primos, certo? Vou decompor, vou fazer a mesma coisa que eu comecei aqui no MDC, ó. Eu vou pegar aqui, eu quero calcular o MMC de 18, 24, 36. Eu vou fazer a decomposição, ó. Fiz a decomposição do 18 em fatores primos, que ficou 2 elevado a 1 vezes 3 ao quadrado. Fiz a decomposição do 24, que ficou 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1. E o 36, que ficou 2 elevado ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Quem é que eu vou escolher? Eu vou verificar o número que está se repetindo e os que não estão se repetindo, tá? Os que estão se repetindo. Qual é o número que está se repetindo? É o número 2 e o 3 também. Mas se eu tivesse um outro número aí que não estivesse repetindo, ele também iria descer, né? Ele iria também ser multiplicado. Então, vamos lá. Só que aqui é diferente. No MDC, eu escolhi os números com menor expoente. No MMC, eu vou escolher os números com maior expoente. Olha, eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado ao cubo e 2 elevado ao quadrado. Então, vai descer o 2 elevado ao cubo com maior expoente. No MDC, menor expoente. No MMC, maior expoente. Aí eu tenho 3 elevado ao quadrado, 3 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado. Vai descer
o 3 elevado ao quadrado com maior expoente. E eu vou resolver como eu resolvi aqui no MDC. Eu vou fazer a expressão, né? Multiplicação e potência. Vamos resolver primeiro a potência. 2 elevado ao cubo. Vamos multiplicar o 2 3 vezes, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o 3 multiplicar 2 vezes. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 9, 72. Então, encontramos o MMC do número 18, 24, 36, que é 72. Viu como é o mesmo caminho? Só que no MDC eu vou escolher os números com o menor expoente e no MMC o maior expoente. E se aparecesse um outro número aqui que não estivesse repetindo, ele também ia descer aqui para ser multiplicado. Bom, meus amores, agora nós vamos para o terceiro processo e último, né? Eu espero que vocês já encontrem aí qual você vai gostar, qual você gostou mais. Gostou assim, por que a tia fala gostou? Porque cada um vai se encontrar, vai achar mais fácil um processo. Claro que vou ter alunos que vai achar fácil os 3 processos. Isso aí eu tenho bastante no 6º ano, né? Só que você vai se identificar com um dos processos para calcular, tanto o MDC como o MMC, tá bom? O terceiro processo, nós vamos usar o processo, a decomposição, o processo prático de decomposição, né? Que é também fatores primos. Só que aqui vocês vão ver na apostila de vocês aí, que está sendo chamado de decomposição simultânea. É a decomposição, é o nosso processo prático em fatores primos, tá? No segundo processo, nós utilizamos a parte da multiplicação. Bom, meus amores, vamos agora para o nosso último processo. O terceiro processo, eu tenho certeza que vocês já assimilaram aí o primeiro, o segundo processo, né? Agora vamos para o terceiro. Tenho certeza que cada um de vocês vai achar fácil um processo. Claro que eu tenho muitos alunos que vão achar os 3 processos fáceis. Eu tenho muitos alunos aí no 6º ano que vão achar os 3 processos fáceis, né? Só que aí você vai escolher um que você vai mais se identificar. Você vai achar mais fácil de usar no exercício, vai achar mais fácil usar na prova, né? Então, vamos lá. Esse terceiro processo, ele é utilizado o processo prático de decomposição. No segundo processo, eu não preciso usar esse processo prático de decomposição. Eu posso usar, né? Eu tenho meu número lá, como eu expliquei para vocês, eu posso usar através da multiplicação. Olhar o meu número e decompor ele através da multiplicação. Aqui eu já uso o processo prático, mas na apostila você vai ver que está escrito decomposição simultânea, tanto para o MDC como para o MMC, né? Então vamos lá. Então nós vamos decompor aqui. Eu quero encontrar o MDC de 180 e de 24. Então, o 180 e 24 são 2 números pares, então eu vou começar com o número 2, né? Ó, 180 dividido por 2 dá 90. 24 dividido por 2 dá 12. Os dois continuam, né? Os dois são pares, eu continuo com o número 2. 90 dividido por 2 dá 45. Então, continuando a nossa divisão, né? 12 dividido por 2 dá 6. Aqui eu tenho o número ímpar, 45 não é divisível por 2, mas 6 é. Então, eu continuo com o número 2. 45 não é, vou baixar o 45. E 6 dividido por 2 é 3. Agora eu não tenho mais nenhum número par, eu vou para o próximo número primo, que é o número 3, né? 45 é divisível por 3, que vai dar 15. 3 dividido por 3 vai dar 1. Continuo, né? 15 ainda é divisível por 3, então eu continuo. 15 dividido por 3 dá 5, baixo 1. E agora, para finalizar, 5 só é divisível por 5, certo? Que vai dar 1 e 1. Aqui é o meu MDC. Qual é o meu processo agora de encontrar o MDC do número 180 e 24? Eu vou aqui no lado dos números primos e vou verificar qual foi o número que dividiu os dois ao mesmo tempo. Ó. O 2 dividiu 180 e 24, eu vou marcar. Esse 2 só dividiu o 12, então não me serve. Esse 2 só dividiu o 6, então também não me serve. E esse 3 dividiu tanto o 3 como o 45, então ele me serve. Só esses dois não. Esse 3 só dividiu 15 porque já terminou a divisão de um dos números, né? Então, eu vou ter dois números que dividiu 180 e 24 ao mesmo tempo. Então, 2 vezes 3, eu vou pegar esses dois números e vou multiplicar.
2 vezes 3, 6. Multiplicando, eu encontrei o MDC de 180,24, certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou usar o processo prático de decomposição e vou encontrar o MMC de 20 e 45. Vamos lá, aqui 20 é um número par, então eu começo com o número 2, certo? O 45 não é par, mas eu tenho 20. 20 dividido por 2, 10. 45 não é divisível por 2, então eu vou baixar o 45. Eu ainda tenho o número par, então eu continuo com o número 2. 10 dividido por 2, 5. Abaixo o 45. Agora eu não tenho mais números pares, né? Qual é o meu próximo número? É o número 3, certo? Que é o número primo. 5 divide por 3? Não. 45 divide? Divide, então eu vou por 3. Como 5 não divide, eu vou baixar o 5. 45 dividido por 3 é 15, certo? Ainda tem algum número divisível por 3? Tenho, né? O 15. Então, eu continuo com o 3. O 5 não é divisível, eu vou abaixar. 15 dividido por 3, 5. Agora sobrou 5 e 5. Não é mais divisível por 3, então é por 5. E aqui eu finalizo. No MDC, eu tinha que encontrar os números que dividiam os dois ao mesmo tempo. No MMC é diferente. No MMC eu vou apenas multiplicar todos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. E 36 vezes 5, vamos fazer a multiplicação, né? Tranquilo. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então, eu encontrei aqui o MMC de 20 e 45, que é 180. Então, agora, meus amores, eu terminei o terceiro processo, o último processo, tanto do MMC como do MDC. Vocês viram que é quase a mesma coisa? Do MDC, eu tenho que encontrar, eu fiz a decomposição simultânea, né? O processo prático de decomposição. Só que no MDC, os números que dividiam os dois ao mesmo tempo. Posso ter apenas um, posso ter mais, depende muito do meu número que eu estou trabalhando. E no MC, fiz a decomposição e só multipliquei todos os números primos. Cheguei a... Bom, meus amores, para nós finalizarmos agora o nosso módulo 6, eu quero que vocês, eu vou fazer duas observações, que é o cálculo mental do MDC e o cálculo mental do MMC. Eu quero que vocês peguem aí, me acompanhem, coloquem lá na página 434, tá? Diz assim, vamos lá? Ok? Então vamos lá. Cálculo mental do MDC. Em alguns casos, podemos calcular o MDC de 2 ou mais números mentalmente em razão das características dos números envolvidos. Não são todos os casos, tá? Eu não posso calcular, eu posso calcular qualquer número de cabeça? Não. São dois casos do MDC. Primeiro, quando os números são primos entre si. O que são números primos entre si? Quando a gente tem um único divisor comum, que vai ser o número 1. Então, se esses números têm apenas o único divisor comum entre eles é o número 1, então o meu MDC vai ser o número 1, certo? E o segundo é quando os números são múltiplos do menor deles. Então, o MDC desses números é igual ao menor deles, né? É quando tem o menor e os dois maiores ou 4 maiores for múltiplo desse número, né? Então, o MDC vai ser o menor. Por exemplo, ele quer aí o MDC de 3, 6 e 12. 6 é múltiplo de 3 e 12 é múltiplo de 3. Então, o MDC vai ser o número 3. Bom, meus amores, agora eu quero que vocês acompanhem lá na página 437, onde está o cálculo mental do MMC, né? Então, no MDC, nós vimos duas situações, onde eu posso fazer o cálculo mentalmente, e no MMC também tem duas situações. Vamos lá para a primeira. Quando o maior número é múltiplo de todos os outros, ele é o MC deles. Lá no MDC era o menor, já no MMC é o maior, né? Por exemplo, ele pede aí o exemplo, né? Dá o exemplo de calcular MMC de 2, 7 e 28. Então, 28 é múltiplo de 2
e 28 é múltiplo de 7. Então, MMC de 2, 7 e 28 é 28. E a segunda é quando os números são primos entre si. O MMC deles é igual ao produto desses números, por exemplo, que são primos entre si, quando tem apenas um como divisor comum, certo? 14 e 5. 14 e 5 só tem um como divisor comum. Então, eu vou multiplicar. Lá no MDC, o 1 seria o MDC deles. No MMC, eu vou multiplicar. Como eles são primos entre si, eu vou multiplicar 14 vezes 5, 70. Então, essa é a observação que a tia queria para finalizar aí o nosso módulo 6, tá? Agora, eu quero que vocês vão fazer uma atividade, né? Como sempre nas nossas aulas, quando a gente já termina um módulo, ela passa atividade. Então, eu vou colocar aqui as páginas que vocês vão fazer, tá? Vai ser a página 438, 439 e 440. São essas 3 páginas que eu quero que vocês façam a atividade do módulo 6. Amanhã, na nossa próxima aula, eu vou comentar, eu vou resolver algumas atividades para vocês, tá? Então, nós vamos finalizar agora a nossa aula, né? Nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Que vocês... eu sei que está sendo diferente esses momentos, mas juntos nós vamos conseguir, tá bom? Eu deixei um e-mail na última aula, quinta-feira, para vocês, para entrar em contato comigo, certo? Mas eu mudei o e-mail, não é mais aquele lá que a tia deixou para vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, da videoaula, vai estar lá um novo e-mail. E também a escola já passou através da rede social da escola, né, das redes sociais, Instagram, Facebook. A escola também passou um novo e-mail de todos os professores. Eu vou deixar o meu lá também. Então, meus amores, finalizamos hoje o nosso módulo 6, tá? De MDC-MMC. Caso vocês fiquem com alguma dúvida, pode mandar para o e-mail, que a tia vai deixar na descrição. Como eu falei, a escola também já colocou nas redes sociais, tá? Os e-mails dos professores. E amanhã eu vou resolver as atividades, tá? Então, eu espero que vocês façam atividade, porque você sabe que fazendo você aprende melhor, tá bom? Quando resolver, você vai saber onde você ainda tem dúvida, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus, tá? Um ótimo dia. Fiquem com Deus, até amanhã. Beijo. Já tô morrendo de saudade, tá? Beijinhos.